Isaías, capítulo 51, versículo 1 ao capítulo 53, versículo 12. Ouçam-me todos que procuram justiça, todos que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados, para a pedreira de onde foram extraídos. Sim, pensem em Abraão, seu antepassado, e em Sara, que deu à luz sua nação. Abraão era apenas um quando eu o chamei, mas o abençoei e o tornei uma grande nação. O Senhor voltará a consolar Sião e terá compaixão de suas ruínas. Seu deserto florescerá como Éden, sua terra desolada como o jardim do Senhor. Ali haverá alegria e exultação, e cânticos de gratidão encherão o ar. Ouça-me, meu povo meu, escute-me, nação minha, pois minha lei será proclamada, e meu juízo se tornará luz para as nações. Minha justiça logo virá, minha salvação está a caminho. Meu braço forte julgará as nações. Todas as terras distantes olharão para mim e aguardarão com esperança meu braço poderoso. Levantem os olhos para os céus lá no alto e olhem para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como fumaça e a terra se gastará como uma peça de roupa. Os habitantes da terra morrerão como moscas, mas minha salvação é permanente. Meu governo justo não terá fim. Ouça-me, vocês que sabem a diferença entre certo e errado, que têm minha lei no coração. Não se assuste com o desprezo das pessoas, nem temam seus insultos, pois a traços comerá como se fosse uma roupa. O verme os devorará como se fosse lã. Minha justiça, porém, durará para sempre. Minha salvação continuará de geração em geração. Desperta, desperta, ó Senhor, veste-te de força. Move teu braço poderoso. Levanta-te como fizeste nos dias passados, quando mataste o Egito, o dragão do Nilo. Não és o mesmo hoje, aquele que secou as águas e fez um caminho no fundo do mar para que seu povo atravessasse? Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão. Entrarão em Sião cantando, coroados de alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerão, e eles se encherão de alegria e exultação. Sim, sou eu quem os consola, porque então temem simples mortais que murcham como capim e desaparecem? Vocês, porém, se esqueceram do Senhor, seu Criador, aquele que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra. Viverão com medo de opressores humanos? Continuarão a temer a ira de seus inimigos? Onde está a fúria deles agora? Em breve, todos vocês cativos serão libertos. Prisão, fome e morte não serão seu destino. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita os mares e faz as ondas rugirem. Meu nome é Senhor dos Exércitos. Pus minhas palavras em sua boca e o escondi em segurança em minha mão. Estendi os céus e lancei os alicerces da terra. Sou eu quem diz a Israel: Tu és meu povo. Desperte, desperte, ó Jerusalém. Você bebeu do cálice da ira do Senhor. Bebeu do cálice do terror. Virou-o até a última gota. Não sobrou nenhum de seus filhos para pegá-la pela mão e guiá-la. Duas calamidades a atingiram: desolação e destruição, fome e guerra. E quem restou para ter compaixão de você? Quem restou para consolá-la? Seus filhos desmaiaram e estão caídos pelas ruas, indefesos como antílopes pegos numa rede. O Senhor derramou sua ira, sim, Deus repreendeu.
Agora, porém, ouçam isto, vocês que estão aflitos e completamente embriagados, mas não com vinho. Assim diz o Senhor soberano, seu Deus e defensor. Vejam, tirei de suas mãos o cálice terrível. Não beberão mais de minha ira. Agora darei esse cálice aos que os atormentaram e lhes disseram: pisaremos em vocês no pó e andaremos sobre suas costas. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força. Ponha suas lindas roupas, ó cidade santa de Jerusalém. Pois os incircuncisos e os impuros não entrarão mais por seus portões. Levante-se do pó, Jerusalém. Sente-se no lugar de honra. Tire de seu pescoço as correntes de escravidão, ó cativa Sião. Pois assim diz o Senhor: quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum. Agora a resgatarei sem ter de pagar por você. Assim diz o Senhor soberano: há muito tempo meu povo escolheu morar no Egito. Agora a Assíria os oprime sem razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Por que meu povo foi escravizado novamente? Aqueles que os dominam gritam de alegria. Meu nome é blasfemado o dia inteiro, mas eu revelarei meu nome ao meu povo e eles, por fim, reconhecerão que quem fala com eles, que sou eu quem fala com eles. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos veem o Senhor voltar a Sião. Que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo e os resgatou. E ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrou seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Saiam e deixem para trás o cativeiro. Não toquem no que é impuro. Saiam daí e purifiquem-se, vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Não partirão às pressas como quem foge para salvar a vida, pois o Senhor irá à sua frente. Sim, o Deus de Israel os protegerá na retaguarda. Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados com o que viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado. E entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir nos nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Efésios capítulo 5, versículos 1 ao 33. Portanto, como filhos amados, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo os iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, amem cada um a sua esposa. Como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela.
a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um sua esposa como ama o próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Salmos, capítulo 69, versículos 19 ao 36. Tu sabes que sofro zombaria, vergonha e humilhação. Vês tudo o que meus inimigos fazem. Os insultos deles me partem o coração. Estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera vissem me consolar. Em vez disso, põem veneno em minha comida. Oferecem vinagre para matar minha sede. Que a mesa farta diante deles se transforme em laço, e que sua prosperidade se torne armadilha. Que seus olhos se escureçam para que não vejam, e que seu corpo trema sem parar. Derrama tua fúria sobre eles, consome-os com a ardor da tua ira. Que as casas deles fiquem desoladas e que não reste ninguém em suas tendas, pois insultam aquele a quem castigaste, acrescentam dor a quem feriste. Amontoam uns sobre os outros os pecados deles. Não permitas que sejam absolvidos. Apaga o nome deles do livro da vida. Não deixes que sejam incluídos entre os justos. Estou aflito e sofro. Socorre-me, ó Deus, em tua salvação. Então louvarei o nome de Deus com cânticos e o exaltarei com ações de graça. Pois isso agrada o Senhor mais que sacrifício de bois, mais que oferta de touros com chifres e cascos. Os humildes verão Deus agir e se alegrarão. Animem-se todos que buscam socorro em Deus. Pois o Senhor ouve o clamor dos pobres, não despreza seu povo aprisionado. Louve nos céus e terra, os mares e tudo que se move. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Seu povo viverá ali e em sua própria terra se estabelecerá. Os descendentes do que o servem herdarão a terra, e os que o amam ali viverão em segurança. Provérbios, capítulo 24, versículo 7. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Entre os líderes à porta da cidade, nada tem a dizer.